Olha, as cartas me falaram que o papo de hoje tá imperdível. Mas antes da gente começar esse papo, eu tenho uma pergunta pra você. Você sabe qual que é a diferença de tarô e baralho cigano? Eu vou confessar que eu também tô aprendendo um pouquinho melhor sobre isso agora. E tenho certeza que vocês vão aprender junto comigo para que agora a gente não fale mais que é culpa dos astros, e sim é culpa das cartas. Eu sou Rafael Parigi, porta-voz do Astrolink. Eu sou Giovanna Guarnieri, astróloga do Astrolink. E hoje a gente vai desmistificar um pouquinho esse... O que é baralho cigano? O baralho cigano pode nos ajudar? Pode sim. E quem vai nos ajudar a entender sobre baralho cigano é a Lua! Oi. Muito obrigada por estar aqui. Oi, gente, obrigada pelo convite. Ai, maravilhoso! Então fiquem com a gente que as cartas vão ser colocadas na mesa e você vai saber qual que é a previsão do baralho cigano para o seu próximo ano. Pode rolar a vinheta. Então vamos começar. O que é baralho cigano? Bom, vamos lá, né? Muita gente tem um mito, né? Um grande mito, que as pessoas acham que o baralho cigano ele é uma ferramenta, uma forma de evidência, né? É um oráculo, a gente não pode deixar de dizer que não é. Mas eu gosto de dizer, eu acho que é a maioria das cartomantes, que é, na verdade, uma ferramenta de autoconhecimento, né? Que ajuda as pessoas que procuram e as cartomantes a encontrar o direcionamento certo, o caminho certo, o direcionamento para o caminho certo que as pessoas querem chegar. Tem aquela frase que ficava no oráculo de Delfos, na Grécia Antiga, né, que ficava lá no negócio. Como que é a frase? Conheça-te a ti mesmo e conhecerá aos deuses e ao universo. Uau. Eu faço muito essa relação, porque eu acho que o baralho e vários outros tipos de oráculos, quanto os búzios de Exu, o tarô também, vai muito para esse lado, que é você usar as cartas, não para você descobrir o que vai acontecer, porque muitas vezes não vai ser mostrado ali o que vai acontecer, porque principalmente o tarô, o baralho cigano, ele vai te dizer a energia do momento presente. Então, a tendência do que vai acontecer baseado no momento presente. Você pode mudar a sua atitude, né? Então, por exemplo, tem consulentes que me procuram. Tô tendo uma crise no meu relacionamento, quero saber o que meu namorado tá sentindo, o que ele tá pensando, nananana. E aí saiu aqui nas cartas que ele tá pensando em terminar com você. Porque ele tá se sentindo controlado. Esses dias eu atendi uma menina que tava nessa mesma situação. Ele tá se sentindo controlado, ele tá sentindo que era pra vocês estarem num momento de leveza, de paquera, tarará, ele tá se sentindo controlado. E o pensamento dele é de encerrar essa relação e ir para um rumo de amizade. É o pensamento que ele estava tendo naquele momento. E é o pensamento, não é a atitude que ele vai tomar. Não é a intenção, é o pensamento. Aí, vai dar consulente. Então, assim, esse é seu cenário. O que você quer fazer? O que você vai fazer? Pra você tá bom desse jeito? Você quer ir para um lado de amizade? Não quero. Eu quero manter essa relação. Então, talvez você tenha que mudar a sua postura. Então, você ser um pouco menos controladora, já que você tá vendo que ele tá se sentindo dessa forma, você dá uma diminuída aqui e tal. Então, o baralho cigano é isso. Uma pergunta, assim, que é uma dúvida que muita gente tem e eu quero aprender também com você. Tá. Existe diferença entre tarô e baralho cigano? E se existir diferença, qual é a principal diferença? Existe diferença na quantidade de cartas, né? Então, pra gente como cartomante, porque o tarô ele tem 78 lâminas e o baralho cigano ele tem 36. E existe também diferença, eu acho que na profundidade das respostas. Porque o tarô ele vai para uma coisa muito mais profunda, uma coisa mais da alma filosófica mesmo. Filosófica, de você se entender da sua jornada enquanto ser humano. Ser humano, eu ia falar isso, ser humano. Porque tem tem os seus arcanos maiores, né? E a jornada do louco e aquela coisa e tal. Enquanto o baralho cigano, ele vai inspirado em figuras mais do dia a dia,
que são mais práticas, mais para te ajudar nessas coisas do momento mesmo, assim, não se aprofundar tão assim, cavar aquele buraco dentro da sua alma, sabe? Sim. Já ouvi falar muito também que o baralho cigano é mais direto. Ele é mais direto fofoqueiro. no ponto. Ele é fofoqueiro. Fofoqueiro, ele tem essa fama. E superficial, assim. A minha pergunta, ele quer... Eu vou namorar no que vem? Sim ou não? Sim ou não, exato. Acabou? Mas com quem? Por quê? Aonde? Quando? Não, eu tô respondendo a sua pergunta. Você fez uma pergunta, eu respondi ela bem... É isso mesmo. De forma transparente. É isso mesmo. E também, eu acho que tem até o psicanalista que usava o tarô como método também, acho que é o Carl Jung, né? É Jung. O Jung, ele é famoso por fazer umas coisas esquisitas. Então, exato. Aí eu acho que o baralho cigano, ele vai mais por esse outro lado, de ser fofoqueiro, de contar coisas, ele trabalha muito nesse... Por ter também muita relação com as entidades de macumba, de esquerda, né? Pombagira, no caso, tal, de contar muito o oculto, de falar aquelas coisas que você não tá ciente. Então, por exemplo, de dizer você vai namorar, sim ou não, ou de falar assim, você vai namorar, mas tipo assim, saiu uma carta de tipo, você não tá nem olhando pra você. de te dar um... choque de realidade. Tipo assim... Toca, mina. Tipo, se toca. Desse jeito. Eu vou ganhar na Mega Sena, mas você jogou? Mas e o currículo entregou? E uma outra pergunta, assim, até complementando essa primeira. Então, existe essa diferença, né? Você deixou bem claro que número de cartas, profundidade. Mas você enxerga que o tarô e o baralho cigano, eles são complementares? Ou cada um vai por uma linha, são opostos? Dá pra ter dá pra fazer jogos que um somam ao outro? E até queria também saber a sua opinião sobre usar o baralho cigano junto de outras práticas de autoconhecimento. Se geralmente você acha que faz sentido somar ali um conhecimento com astrologia, com numerologia, né? Esses conhecimentos um pouco mais cruzados, assim, juntar esses conhecimentos pra chegar aí em alguma coisa. Eu acho que eles super se complementam. Acho que dá pra fazer uma grande mesa ali, dependendo da quantidade de tiragem, dependendo se você for fazer uma tiragem, dependendo se você quer ver o mensal da pessoa. Às vezes você pode ver a energia do mês, assim, com o tarô. Então, ver o mais geral, o mais profundo, o que vai se tratar, aquela coisa mais densa. E vir com o baralho cigano te entregando mais, assim, sendo bem enxugando o termo, mais a fofoca mesmo. Então, beleza. O amplo vai se tratar disso. Então esse mês aqui vai se tratar de ganhos, de financeiro, de não sei o que, nananã, babá. E aí você desce com o baralho cigano abrindo. Então entendi. Vai ser no trabalho, vai ser em novos negócios, vai ser... então alguém vai te pagar que tava te devendo. Acho que dá pra você ir juntando uma coisa na outra, sim. Numerologia também. Acho que tudo se complementa. Então souber dá pra fazer os dois. Tarô, baralho cigano, os dois estão ali, tudo ajuda. Né? E é importante entender assim, que cada uma dessas ciências... Essas áreas de conhecimento. Melhor. O baralho cigano, o tarô, a numerologia, a astrologia... Elas são áreas que vão falar um pouco, que vão ter um processo de autoconhecimento muito grande. Então todas elas estão entrando em contato com a sua intuição, estão entrando em contato com quem você é. Isso. E elas ajudam a montar uma pintura mais clara. Então tem coisas que a astrologia fala muita coisa. Nossa, a astrologia é faladeira. Mas tem coisas que ela não fala. Por exemplo, ela só tá pro ano que vem, a astrologia fala que vem aí muito forte. Mas vem aí o quê? Vem aí como? Vem aí de que jeito? Quem vem aí? Trazendo o quê? Porque todas essas perguntas compõem o quadro de fato do que vai acontecer ano que vem. E a astrologia não tem como. Em outros episódios que a gente trouxe aqui, quando falou de astrologia, acho que foi o Marcelo Levi que comentou. Ele estava falando de astrologia e trabalho, e a gente falou de 2020. E antes de 2020, muitos astrólogos falaram que em 2020 vem aí muito forte. Mas poucos usaram a palavra pandemia, porque a gente muitas vezes não tem vocabulário do que de fato vai acontecer. Nunca imaginei que a gente ia passar por uma pandemia global, que toda a nossa estrutura de vida iria mudar.
E a astrologia, ela tem essa falha. Hoje a astrologia fala que 2026 vem aí. Mas vai ser uma nova pandemia? Vai ser. E sabe uma coisa que eu acredito muito, que eu vi uma menina falando no TikTok esses dias. Eu adoro a faculdade do TikTok. Eu aprendo várias coisas. Eu acredito muito em sincronicidade. Então eu acho que, tipo, já responde a sua pergunta também. Porque eu acho que quando a gente vai começando a estudar, estuda baralho cigano, estuda astrologia, estuda numerologia, uma coisa já vai complementando a outra. Você vai ver que as coisas se conversam. E aí, eu acho que, tipo assim, na minha religião a gente acredita muito nessa filosofia que diz um pouco sobre isso que você tava falando, e aí eu vi esse vídeo da menina falando sobre essa revolta que algumas pessoas têm sobre com as entidades, que é uma coisa assim, tipo, mas eu passei uma situação difícil. Pô, mas minha entidade não me avisou, pô, mas o baralho não me disse, pô, mas como assim e tal. Só que aí muito isso, do tipo assim, mas às vezes não pode falar tudo. Porque a gente precisa passar as coisas pra gente entender. Porque se a gente não passar certas coisas, a gente não vai aprender. E quem a gente seria se a gente não passasse certas coisas, né? E tem que entender também que as pessoas que estão lendo tarô, baralho cigano, astrologia, numerologia, são pessoas. Exato. Que estão vivendo o mesmo mundo que você está vivendo. Exato. Então, eu tenho alguns conhecimentos, eu conheço alguns símbolos do tarô, da numerologia, da astrologia, porém, isso não me dá uma figura completa. Exatamente. A minha experiência é exatamente o mesmo nível de experiência. Eu não vivi mais tempo de vida, porque não existe mais tempo de vida. Só existe o hoje e o ontem. Então, nós também temos limitações de palavras na hora de falar para o outro as coisas que podem acontecer. Porque são tantas imensidões de possibilidades que eu, como um ser humano, talvez não vou conseguir explicar todas elas pra você em uma hora de consulta. Exatamente. E tem também muito, eu acho que tem muita questão também do tipo assim, você se limitar e respeitar muito o que sai na carta. E separar, tipo, o que sai da carta, o que é a cartomante, e não ultrapassar também esse limite, sabe? Esses dias eu atendi uma menina que eu fiquei até com dó, quase que eu devolvi o dinheiro dela, porque eu falei, eu já sei o que... Eu meio que já sei o que vai sair, mas assim, tudo bem, ela precisa passar por isso, tipo, e ok, eu vou tirar, porque ela precisa ter essa resposta. Ela teve um sonho, e ela queria só o jogo de confirmação, pra confirmar se aquele sonho significava realmente aquela entidade que tinha se apresentado pra ela e tal. E tipo, na cara que sim, era. Tipo, amiga, tá, assim, precisava nem abrir. Mas, tudo bem, assim. E aí ela tava passando uma situação também, onde, tipo, ela tinha saído de uma religião, e aí no sonho tava se apresentando uma outra entidade pra caminhar ela pra outra, mas ela era nova ainda, acho que ela não era maior, acho que ela tinha 18 anos. E a mãe não queria que ela fosse pra essa outra religião, então ela tava num processo muito complicado. E aí saiu bem a carta do urso, pra outra pergunta que ela fez, que ela perguntou assim, o que eu faço e tal, porque como que eu faço pra trabalhar agora o meu espiritual? E aí é isso, é você respeitar que, tipo assim, eu sei 1000 conselhos que eu posso dar, mas eu também tenho que respeitar o que tá saindo aqui na carta, e o limite é aqui, ela precisa... Sim. Eu não posso falar tudo. É aquela ideia de que a gente não pode ajudar quem não quer ser ajudado. Ou quem não está preparado para receber a ajuda. Não adianta. E às vezes é até com a gente mesmo. Então, eu tô lá, intensa, na crise, eu vou abrir meu mapa astral, eu vou tirar uma carta, eu não vou entender o que está escrito naquela carta porque eu não estou aberta para receber aquela informação. E às vezes a informação estava literalmente na minha cara, mas eu não consigo. Eu preciso de uma outra pessoa para me ajudar, ou eu preciso viver um pouco para entender aquele símbolo naquele momento. Exatamente isso. Exatamente. Lu, uma pergunta agora um pouco mais técnica. Tá. Como funciona o jogo de baralho cigano? Tem o número certo de cartas que você tira? Uhum. Você vai tirando até encontrar algum resultado? Explica pra gente que conhece pouco como é o método por trás de uma tiragem de carta. Então, tem os métodos que já são meio pré-definidos, assim, que funcionam para algumas coisas. Então, tipo, para tiragens amorosas, tipo Templo de Afrodite, que aí você
monta um certo desenho, táçua do amor. Eu gosto muito de fazer tiragem dupla. E aí pegar sempre uma terceira como confirmação. A tiragem dupla são 2 cartas. Colocar uma do lado da outra e vir com uma terceira como confirmação. Legal. Que aí eu vejo, tipo assim, essas duas se juntam. Tá. E aí essa vem com uma resposta. E aí eu gosto muito também... É muito, acho que, de cartomante pra cartomante. Porque, por exemplo, tem cartomante que gosta... Quando eu aprendi assim. Eu confesso que hoje em dia eu não faço mais. Tem cartomante que gosta de cortar em 3, na hora que tá embaralhando. Corta em 3, passado, presente, futuro, depois junta. E aí, na hora que vai coisar, tirar a carta, já tira direto. Eu, quando tô sozinha, fazendo os atendimentos e tal, eu não gosto. Sim. Eu gosto de, tipo, embaralhar e abrir tudo, assim, e tipo... E aqui como tá o espaço da nossa mesa, você consegue tirar as cartas? Consigo, mas aí eu vou pegar, tipo, direto. Mas aí tudo bem, às vezes eu faço assim também. Mas quando é uma tiragem maior, assim, aí eu vou, abro tudo aqui e fico sentindo, tipo, só o estalo da minha cabeça, assim. É importante entender também, juntando com o que você perguntou, é que tirar cartas, fazer todas essas leituras que a gente tá fazendo, depende muito do nosso estado de espírito. Depende muito. E às vezes a gente precisa entrar neste estado do espírito. Então, se a gente não está naquele momento, nossa, eu tô muito nervosa, eu tô muito irritada, eu queria chorar, mas eu tenho um atendimento agora. Precisa respirar, meia hora, trazer a intuição, acalmar a mente para você conseguir. Então, esses pequenos rituais que cada cartomante tem, um diferente do seu, vai muito disso, né? Do que o seu espírito tá precisando ali naquele momento e como você vai conseguir chegar lá mais rápido, de uma forma mais intensa. Assim. E você que tá acompanhando a gente, como a gente ama os nossos seguidores, a gente combinou com a Lua que ela vai fazer uma tiragem para cada um dos 12 signos, para energias, o que a gente tem a dizer aí pro ano de 2026. Mas antes da gente entrar na tiragem, eu tenho mais uma pergunta pra Lua. Eu não sei baralho cigano. Tá. Eu já não sei. Tô aprendendo tarô, que ganhei novo. Que é mais difícil, eu acho. Tarô é babadeira. Mas todo dia eu lá tiro e fico, eita. Mas não sei baralho cigano. E eu acredito que a maioria do nosso público seja parecido. Então, pessoas que nunca tiraram, nunca ouviram falar do baralho cigano. Como que eu posso usar o baralho cigano no meu dia a dia? Como que eu, uma pessoa completamente leiga, posso tirar? Como ele pode me ajudar? Tá, eu acho que, primeira coisa, é focar na pergunta. Formular bem a pergunta e focar na pergunta. Primeira coisa. Segunda coisa, não ficar procurando muita resposta na internet. Se conectar com os elementos da carta visual, o que tá conversando com você ali. Óbvio que antes é interessante que se faça, leia um pouco para entender o significado de cada carta ali e tal. Mas na hora que você for fazer, você se conectar ali com o que aquilo tá querendo te dizer, o que aquilo te traz sobre aquilo que você perguntou. Acho que até assim, qual sentimento a visão daquela carta te trouxe. Porque esse sentimento às vezes é mais forte que a resposta. E às vezes eu digo de não pesquisar muito antes e não ir olhar as coisas, porque às vezes isso confunde a sua cabeça na hora que você tá olhando. Porque aí às vezes você olhou, aí você pensou uma coisa, você entendeu, você interpretou uma coisa, mas aí você foi lá na internet, você viu que aquela carta quer dizer outra coisa, e aquela carta é muito ruim, aquela carta... Tipo, sei lá, por exemplo, a carta da cobra. A carta da cobra é traição. Aí você foi lá, você fez uma pergunta, que às vezes a pergunta nem é sobre traição, aí você foi... pesquisou, você entendeu uma coisa, mas aí você foi lá, pesquisou e falou, não, mas essa carta tá falando sobre traição, essa carta tá falando sobre mentira, então eu não entendi certo, eu não entendi errado, então já melecou tudo da sua cabeça. Então é muito mais válido você se conectar com os elementos da carta, você se conectar com o que aquela imagem tá te falando, e se conectar com a pergunta. Então assim, se eu perguntei, sei lá, ainda focando na carta da cobra, deixa eu pensar numa pergunta. Eu perguntei... Vou ganhar dinheiro no ano que vem?
vou ganhar dinheiro no ano que vem. Então saiu a carta da cobra. Tá dizendo que não, mas não tá dizendo que não porque, sei lá, se você vai e você pesquisa, não tá dizendo que não porque você vai ser traído. Às vezes tá dizendo que não porque talvez você precise passar por um processo de transformação. Porque tem uma dificuldade acontecendo. Porque tem uma dificuldade acontecendo. Talvez você precise passar por um processo de transformação. Porque a cobra passa por esse processo. Ela troca de pele toda hora e tal. Então, dependendo do que tiver na carta, é o que vai te dizer, entendeu? O resto da situação. E se for pra você tirar no baralho, sempre tá ali complementando. Por isso que eu gosto de fazer essa tiragem tripla, porque você tira uma, duas, pega a terceira como confirmação e você já tem um cenário todo ali criado pra você entender melhor a resposta. Maravilha. E pra você que está em casa, o Astrolink é pai, é mãe, né? O Astrolink é tudo. O Astrolink fez um app baralho cigano. E no app de baralho cigano do Astrolink, você vai lá, você que não tem o seu baralho cigano ainda, você não precisa comprar ele ainda. Vamos aprendendo, vamos com calma, a gente tá aqui junto. Então você vai lá, abaixa o seu app e no app você tira a carta de graça. E tem uma pequena explicação para você que é leigo, vai ter ali uma explicação da pergunta que você fez, você já consegue tirar os primeiros elementos ali da carta e começar a compor. Dá pra tirar uma carta por dia, entra lá no app todo dia, 10 segundos você tira a carta, ela já tá ali na sua mão e você fala, a dica de hoje bora lá. É super útil e com certeza vai te ajudar, se você estiver interessado nesse processo aí de entender um pouco mais as cartas. E agora sim, acho que a gente pode ir para todos os signos. Vamos lá. Então, quando a gente vai pensar aí, estamos começando 2026, 2026 vem forte, um ano intenso, já tem um monte de vídeo. O ano 1 na numerologia, o ano do mago da roda da fortuna no tarô. A astrologia nem se fala, nem vou comentar mais. Mas o que o baralho cigano está dizendo para nós? Uma pra cada signo, né? Uma para cada signo, começando por Áries. É um momento de embaralhar, importante. Bonito esse baralho, bem pink. Eu sou apaixonada nele. Lindo. E é por isso que eu falo de você se conectar com os elementos. Além dessa parte aqui atrás, os desenhos dele, quando eu vi, eu falei, nossa, e eu ganhei, né? Ganhei no ano novo. Então, vamos lá. Maravilha. Carta pra Áries. Uma carta para Áries. Carta da montanha. Já me vem olhando pra, né? Porque acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é olhe pra imagem da carta. Assim, falar do aspecto positivo e do aspecto negativo da carta. No aspecto positivo, vou falar do negativo primeiro, que é melhor, né? Segue a sua intuição. Começando pra terminar bom. Assim, uma montanha é difícil de subir. É difícil de subir. E pra descer é só um empurrãozinho. Pra descer todo santo ajuda. Pra subir é difícil. Mas, pelo lado bom, chega lá em cima pode ter uma vista muito bonita, né? Então, eu acho que pra Áries, fala que sobre essa carta me fala muito sobre bloqueios emocionais. Saturno em Áries. Esse povo tá... Me fala muito sobre bloqueios emocionais, dificuldades de relacionamento. Então, eu acho que buscar superar esses bloqueios. Buscar superar, na verdade, todos os tipos de bloqueios, se for do interesse das pessoas desse signo, chegar na vista bonita, né? Então, acho que ter essa mentalidade. Manter essa mentalidade aí em foco para 2026. Então, eu quero ter o meu ano regado de coisas boas, de coisas positivas, de prosperidade. Então, eu vou buscar superar os bloqueios. Eu vou buscar enfrentar as dificuldades para chegar no topo dessa montanha. Maravilha.
Só pra eu juntar também com um pouquinho de astrologia, que a gente já falou um monte, então o público tá... Se você tá assistindo todos os nossos vídeos, porque eu espero que sim, Áries vai viver um ano aí intenso. E é um ano que a gente já falou em muitos episódios, que necessita de estrutura, paciência, pra você seguir em frente, pra você construir. Então, não é pra fazer no impulso. Você não sobe uma montanha de um dia pra outro. Você sobe uma montanha um pouquinho de cada vez. E às vezes demora muito tempo pra você chegar no topo. Mas, quanto mais difícil é a subida, mais compensatório geralmente o topo se torna. E você falando isso já me traz o quê? Preparo. Porque pra você subir a montanha também, você precisa de preparo, né? Não dá pra fazer no impulso. Não dá pra fazer, amanhã eu vou subir com minha chinela de dedo. E acabou. E você não ter ali Recursos, né? recursos, exatamente. Você não ter ali a mochilinha, o negócio... Aquele negocinho que faz assim, que eu não sei. Negócio. Todos aqueles equipamentos. Aqueles equipamentos pra que você chegue lá com segurança e tal. Sim. Então... Aí, ó, você já vê É como isso aí. complementa, uma coisa conversa com a outra. É impressionante como as coisas se conversam. É impressionante. Agora vamos tirar pra touro. Pra touro, meu ascendente é touro. Ó. Vamos ver. Tá vindo aí a energia, gente. É o tempo da carta. Mas pra gente, enquanto ela embaralha, passando um review do signo de touro em 2026, é um signo, Urano tá dando tchau pra touro, né? Então ele vai viver aí um ufa, calma que as coisas podem começar a seguir, podem começar a fluir com um pouco mais de estrutura, um pouco mais de calma. Mostra a carta. Mostra a carta né? pra ele, pra todo mundo. Desculpa. Achei bonita. Linda, qual é a carta? Os sentimentos. Sentimentos, a carta do coração. Olha o que eu acabei de falar, gente. É um ano De muito... essa carta fala de muita paixão, de muita emoção, mas de muita verdade também. Eu acho que, assim... eu acho não, né? Acho que o alerta, pra quem é do signo de touro, fica pra... Como que é aquela palavra? Sabe quando a paixão é tanta, mas também passa também muito rápido? Fogo de palha, assim. Sabe? Tipo, eu amo muito, eu amo em 2, 3 dias, mas também em 2 dias passa. E depois você ama de novo, pra tomar cuidado com isso. Acho que o alerta fica pra isso, mas que pra o que for verdadeiro, duradouro, acho que conectivo, me ser parece genuíno. que é um conselho de faça com o coração. Seja lá o que você estiver fazendo, seja lá quando, como e porquê, faça com o seu coração na mão. Exato. Demonstre esse sentimento. Exato. E eu acho que é um signo que às vezes é um pouco... Rígido. Um pouco mais contido. Pra se soltar, principalmente amorosamente, né? Quando um signo de terra, né? Os signos de terra, eles têm a tendência a ficarem na caixinha deles. E como a gente já disse também em outros momentos, gente, 2026, ninguém vai ficar na sua caixinha. Cada um vai pro seu canto. A gente vai ter que desconstruir novas caixinhas. Ignora a velha e vamos construir a nova. Então, é de você se colocar em lugares que você acha que não é confortável, só porque você ainda não conhece. Né? A ideia da zona de conforto / a zona de conhecimento. É o que eu conheço. Sim. Por isso que é confortável. E o desconhecido é desconfortável. Sim. E essa carta também pode dizer em 2026 para esse signo como para dar um convite pro amor também, pros sentimentos. Eu vejo muitas pessoas desse signo que colocam o trabalho em primeiro lugar, às vezes a família, e que vai muito disso que eu falei. Eles são um pouco rígidos, quando se soltam assim, e às vezes demora pra voltar, mas talvez em 2026 seja um momento de dar uma chance pra abrir o coraçãozinho,
vê que o trabalho já foi, já fluiu, já tá andando, agora é o momento de talvez dar a chance pra ver uma pessoa ali do lado, abrir o coração pra um fazer relacionamento coisas de novo. diferentes, né? Se permitir fazer algo pela primeira vez. É. Agora, pra Gêmeos, eu tô curiosíssimo porque eu sou geminiano. Você é geminiano? Vamos lá. Vamos ver o que as cartas dizem para os divos da comunicação. Muita comunicação. Os livros. Urano em Gêmeos. Muita comunicação. Essa carta fala muito sobre estudo, conversa, fofoca, relacionamentos, mas não relacionamentos amorosos, relacionamentos profissionais, conversas, muita análise. Então, assim, eu acho que vai ser um ano de muito estudo pro geminiano. Tagarela. Um ano de muita conversa, vai ser um ano de networking, de análise de propostas. Acho que vai ser um ano muito profissional. Muito profissional. E essa carta, refletindo em 2026, me diz não só um ano profissional, como um ano de... Sabe aquela vibe de você receber propostas e você analisar se você vai ou não aceitar essa proposta, se essa proposta é ou não boa pra você, esse outro lugar, assim, sabe? Não esse lugar de tipo assim, pô, agora eu tô bem, eu vou procurar novos lugares. Não, é o lugar agora que vai vir e você vai... mas isso aqui será que é bom pra mim? Será que não? Eu vou sentar aqui, vou conversar, talvez eu vou investir em mim mais agora. É uma carta mais de estudo, de análise, de conversa. Arrasou, networking. gostei do conselho. Geminianos, cheguei na propostinha. Agora eu também me interesso pela próxima, porque o meu ascendente é câncer. O próximo signo é câncer. Isso é uma coisa que você falou que eu acho que vale pro público. Gente, veja aqui a sua carta para o seu signo solar e para o seu signo ascendente. Os dois signos importam, os dois signos são importantes. E às vezes as cartas se complementam. Por exemplo, o meu ascendente é Áries, as montanhas aqui... O meu é touro. Olha só. Olha, já foi 3 Vai notas. ser facinho subir a montanha de Bengala, gente. Ai, 2026 tá bem vem pra aí. você, viu? Olha, Carta o do sol. Sol. Tudo. Você tá muito bem de 2026. É uma carta de brilho. Uma carta de brilho, uma carta de muita luz, de reluzir, assim, ó. Mostra de novo, por favor. De, assim, brilho. Brilho, brilhar e deixar brilhar. Assim, eu acho que carta solar, carta de... Brilha, estrelinha. Brilhar, deixar brilhar. Sabe aquele momento daquela pessoa... Porque, assim... Confia. Vai, filha, confia. Sabe? Porque a carta da... eu já entregando, se sair a carta da lua, eu já vou ter entregado um pouco da coisa. Mas, assim, diferente da carta da lua, que ela reflete, a carta do sol, não, ele brilha. O sol brilha, né? Ele é um astro que brilha. Então, é muito aquele momento da pessoa que é assim, ó, meu, eu tô bem, eu tô naquela fase, eu tô com aquele brilho, eu tô naquele momento. Então, assim, é aquela pessoa que saiu do casulo e assim, tá na melhor fase. Autoconfiante. É. Pra associar também com a astrologia, a gente começa 2026 com Júpiter em Câncer. E Júpiter é abundância, é o grande benéfico, é sorte. Então, é um brilho aí muito, muito grande. E falando em brilho... Agora vamos tirar pra Leão, né? Signo de Leão. Meu que signo. é o seu signo, inclusive. Meu signo. Ai, meu Deus. Dá pra perceber pelo cabelo reluzente da cara. Amo. Ai. Conselho próprio, hein? Não vai puxar sardinha. Ai, já fiquei meio... Espiritualidade. Carta da torre. Já fiquei um pouco... Mas tá bom, né? Beleza. Acontece, Tá né? bom, né? Você que tirou. Foi eu que tirei, né? Beleza. A carta da torre é assim, reclusão. Vai, Rapunzel, joga suas tranças. Mas é assim, é reclusão, é ficar mais tranquilo. Não é de todo mal. Porque às vezes são momentos necessários e é uma carta que fala também sobre espiritualidade, não deixa de falar. Nesse baralho, ela é uma torre que ela tá iluminada pelo sol. Então, por isso que eu falei aquela hora, de você se conectar... por Júpiter, porque Júpiter vai passar por Leão. Exato. De você se conectar muito com
os elementos da carta. Porque em outros baralhos, a carta da torre, ela nem sempre é feliz. É uma torre medieval, às vezes, num monte de tempestade e tal. Então, assim, momento de reclusão, momento de ficar mais sozinho mesmo, um eremita, vibes eremita, mas não significa tristeza. Não. Às vezes não. É sempre melhor estar sozinho do que mal acompanhado. Com certeza. Então, eu acho que é o momento de aprender a valorizar a própria companhia. Eu acho que é sobre aprender a lidar com a própria energia. É isso. Às vezes a gente precisa ficar um pouco sozinho, um pouco recluso da sociedade, pra gente entender alguns sentimentos, alguns pensamentos, pra gente digerir as coisas que passaram, realmente sem reagir tanto, pra quando você chegar no mundo de novo, você conseguir agir, tomar decisões assertivas e não apenas reagir ao que está te acontecendo. Então, às vezes, ficar um pouco sozinho e falar, gente... Exato. Faz diferença. Exatamente. Então, eu acho que 2026, para os leoninos e leoninas, vai ser um momento mais de reclusão, de reconstrução, mas que tenham em mente que isso não precisa significar solidão. Pode ser solitude. E a torre é grande, pode ser uma coisa de grandeza no final das Exato. contas. De observação. Exato, de autoobservação, de autoanálise, de reconstrução. Acho que usem esse momento com sabedoria. Já que esse momento vai acontecer, usem com sabedoria. Sim. Um paralelo com a astrologia, Plutão é o oposto a Aquário. E se vocês assistiram todos os episódios, Plutão está em Aquário. E Leão é esse signo que ele vai passar por essa oposição pelos próximos 20 anos. É uma oposição desconfortável. É um lugar... Pelos próximos 20 anos? Amor. Pois é. Não é fácil. A astrologia também, às vezes ela dá uns tapas na cara que não precisava. Mas são 20 anos que Plutão vai ficar em Aquário e vai estar opondo todos os planetas que você estiver em Leão. Então, se você tem ascendente em Leão, se você tem Sol em Leão, se você tem qualquer outro planeta em Leão, vai estar rolando essa oposição. Que é uma oposição meio que isso aqui. É uma oposição meio torre. Meio no sentido de, não quer dizer que eu vou me anular ou que eu vou ficar em cima da torre pelos próximos 20 anos sozinha, como a Rapunzel. Não, é que você precisa encontrar o seu tempo, você precisa encontrar o seu espaço, sem anular o espaço do outro, mas preencher o seu espaço de uma forma real, completa. Tem coisas que às vezes você vai precisar transformar na sua vida. Tem, todas essas coisas, como as formas que eu reajo, isso talvez não seja mais legal. Talvez eu precise de um tempo para eu criar novos jeitos. Às vezes pode ser no seu relacionamento, no seu trabalho. Então, estou insatisfeita com o meu trabalho. Então, as coisas que você faz. E esse momento de reclusão agora, de 2026, porque essa carta não é pra 20 anos, tá? É só pra agora. Só pra 2026. É só pra 2026. É Plutão só que é 20 anos. Mas esse primeiro momento pode ser um momento de... A energia plutoniana é muito forte, então eu preciso voltar um pouquinho, dar uns 2 passinhos pra trás, antes de me sentir seguro de novo de andar pra frente. Então é um pouco essa ideia. É isso. Virgem agora, então. Os virginianos. Mostra a cartinha pra todo mundo. Cabeça na lua também eu fico. As armadilhas. Maravilhoso. É uma raposa? Carta da raposa. Felpuda, pelo menos. Bonita. É uma das cartas tidas como negativas no baralho cigano. Uma pena, porque eu acho raposas tão lindas. Eu também. Mas ela está com cara de traiçoeira. Ela tá. É a carta do... Tá escondida, tanto que não dá nem pra ter certeza do que é. As três cartas, é só um fato curioso, né? As 3 cartas tidas como negativa no baralho cigano. A carta da raposa, a carta da cobra, a carta do urso. Olha, não gostam dos animais. Não gostam dos animais. Não. Zoofóbicos. E o que pode ser esperado pros virginianos com essa raposinha? Então, assim... Alerta, essa carta sempre é uma carta de alerta, então tomarem cuidado com armadilhas, tomarem cuidado com
pessoas se mostrando ser aquilo que elas não são, se mostrando ser uma coisa que na verdade elas vão ser outras. Tanto que a gente pode ver que nessa carta a raposa tá escondida fingindo como se fosse um milharal aqui, fingindo ser o que ela não é, né? No meio de um caminho. Então, tomar cuidado com isso. Por outro lado, no positivo, o que a gente pode aprender com uma raposa? A estratégia. É um animal muito estratégico, um animal que caça muito bem. É um animal... E tem tudo a ver com a energia virginiana, né? Que tem tudo a ver com a energia virginiana. Então, e eu acho que a gente também não pode só jogar pro outro, né? Que é uma carta de alerta pra dizer que alguém vai me trair. Que alguém vai me trair. Às vezes é importante trazer essa energia pra si mesmo. Cuidado pra você não trair alguém. Não trair ou alguém. Não se trair. Ou não se trair, ou você não se mostrar ser uma coisa que você não é, né? Olhando para a imagem dessa carta, me vem também um momento de observa antes de agir. Faz sentido? Totalmente, a raposa é muito isso. Cuidado, não vai no primeiro impulso, não vai no segundo. A raposa é muito Pensa isso. se vale a pena ir no terceiro. Reflita bem. E você, virginiano, virginiana, você já é uma pessoa que reflete bem. Você reflete, você analisa, você consegue identificar oportunidades de ação, oportunidades de não ação. Então, utiliza isso de fato ao seu favor. De realmente observar muito calmamente todos os ângulos que você puder antes de agir. E assim, eu acho que é uma carta assim, sempre alerta. Vai 2026, eu acho que é uma carta assim, fica alerta saiu ela, fica alerta com as pessoas ao seu redor, pessoas que você vai se envolver, com você mesmo também, mas sempre alerta, porque é uma carta chatinha, uma carta chatinha. É isso. Mas não precisa ficar desesperado, tá? Não, acontece. É só você ficar alerta. Também a gente não tá falando nada demais. E já que falamos de pessoas ao redor, vamos para um dos signos mais sociáveis, que é Libra, né? O que o baralho cigano tem para Libra? Tem que mostrar. Que fofinho, é um rato? Camundongo? Ele tá fumando um cigarro? O que é isso? Não, ele é um... Acho que é tipo uma árvore, eu acho. Eu acho, né? Que fofinho. Eu sei que ele tá tipo escondido. Porque parece meio que uma sombra, né? E ele tá são animais de hábitos noturnos também, né? Eu acho uma brisa. O que significa isso? Que o libriano é uma ratazana? Não. Eu acho uma brisa esse baralho, porque até o nome das cartas são diferentes de algumas, né? Então, ao invés de ser os ratos, é os desgastes. E aí, como eu falei, é uma das cartas ruins também. Negativo. Cuidado. É uma carta difícil. Pode falar, vai sem medo. É uma carta difícil, assim. Cuidado com os desgastes, cuidado com mentiras, com pessoas... Como eu posso dizer? Tem que encontrar uma palavra certa. Parasitas, pessoas parasitas. Uma palavra forte, demorou pra achar, mas achou uma palavra forte. Uma palavra... Porque a carta dos ratos, ela fala também muito sobre pobreza. Mas não significa que os librianos vão ser pobres, não é isso. Não é isso, mas é uma carta que fala um pouco sobre esses momentos difíceis, porque ratos são animais que eles vivem em situações... Condição precária. Eles não vivem em situações muito confortáveis, mas também, aí vamos pro positivo, é por escolha deles, de certa forma, mas, lado negativo, eles também não são muito bem aceitos na sociedade, não é como se eles quisessem, eles seriam animais de estimação. Exatamente. Então tem que sempre ver os dois lados. Lado positivo também é que os ratos, eles são animais que dificilmente eles estão sozinhos, né? Eles estão sempre ali em bando, né? Vamos dizer assim. Tem até aquele... Eu adoro lembrar daquela cena do Ratatouille, quando ele entra na cozinha, que o Remy levou todo mundo pro restaurante e eles estão tomando tudo. Então, eu acho que para 2026, para os librianos, tomar cuidado com pessoas ao redor, com essa energia de parasita. O que eu quero dizer com isso? Querendo usufruir
das coisas, e nem sempre eu tô dizendo coisas materiais, às vezes eu tô falando até de energia. De emoção. De emoção mesmo, de vocês. Que igual você falou, que são signos, é um signo muito sociável. E que às vezes, muitas vezes, tem dificuldade de pôr limite. Porque Libra é um signo que, né, por ter esse seu lado venusiano, né, que é o planeta regente, ele se preocupa em ser bem visto, bem querido, bem aceito. E aí acho que talvez uma das lições que vem aí por essa carta é, peraí, até onde esse rato vai ser bem se divertir, ou até onde ele vai é uma ratoeira? Exato. Até onde eu vou estar numa armadilha? E aí pronto, essa cena que eu acabei de falar do Ratatouille, ela não acontece exatamente porque o Remy ele não consegue colocar o limite no irmão dele. Ele não quer que o irmão dele vá lá coisar as coisas no restaurante, mas ele não consegue colocar o limite e falar, não quero, eu estou fazendo aqui. Então, assim, eu acho que é bem por aí. E pra juntar também, o conselho da astrologia de Libra é que, assim, Libra gosta de dar, gosta de oferecer, gosta de ter essa relação. E pra astrologia, Saturno em Áries, oposto aí a esse signo de Libra, a gente precisa criar limite. Você precisa falar não. Você precisa falar, eu não quero mais. Você, Libra, sim, você precisa decidir. Precisa falar, olha, isso aqui realmente é o meu limite. Eu não consigo ir mais do que isso. E tá tudo bem. Você não vai ser odiado por causa disso. Ou falar, eu não gostei do que foi feito. Fale com todas as letras. Para de ficar rodeando. Fala, não gostei, não quero, não posso, não, falar não. Tem signos, aquário, por exemplo. A gente adora. Fala com muita facilidade, né? Adoro. É difícil até falar o sim. O Libra é diferente. O Libra, ele gosta muito de dar. E em 2026 vai tentar te ensinar que não é só sobre dar o tempo inteiro. Exato. E a falta do limite causa o quê? Os desgastes. Justamente os desgastes. Que aí quando viu... Foi, tá vendo? Não deixe você ter muitos ratos na sua casa. Fale não antes de que isso aconteça. Vamos para Escorpião, então, agora? Vamos. Escorpio. Vamos ver o que os divos intensos recebem. Ai, tudo. As alianças. As alianças. Fofinho. Olha, Fofinho. será que vem aí? Assim, acho que pode vir aí. Mas eu acho que também, essa carta também fala de alianças no geral. Fala de alianças no geral. Tanto pode ser profissional, quanto pode ser amorosa. A gente não pode também fechar a porta pro amoroso. Mas ela fala sobre... vamos pro negativo primeiro. Eu acho que tomar cuidado com alianças já feitas e com os entraves que essas alianças podem gerar, né? Então, a gente vê que aqui na carta, elas estão... e elas estão presas. Um anel tá preso no outro. Então, você vê que eles deixam de ser individual para virar um símbolo do infinito, aqui quando a gente olha. Então, para existir uma aliança, aí a gente pode até colocar isso mais num contexto de casal, né? Para se tornar um casal não é necessário perder a sua individualidade. E eu acho que até pro profissional isso também pode ser levado. Então, para você ter um trabalho, ter um profissional aí uma vida profissional saudável, não é necessário que você perca a sua individualidade, que você não possa estar com a sua família, que você não possa ter seu momento de lazer, o seu momento de você cuidar da sua saúde, cuidar do seu corpo e tal. Não. Por outro lado, é importante fazer as alianças. As pessoas, escorpião não pode... Não dá pra sobreviver sozinho. Você precisa de pessoas. Exato. Não necessariamente não dá pra ficar... casamento, mas precisa de pessoas. Exato. Eu acho que o escorpiano, ele tem essa tendência a ser um lobo solitário, às vezes, né? Eles são ótimas pessoas e tal... Eles são muito profundos, né? Às vezes eles estão lá dentro do mangue deles, passando por todas e se desligam um pouco do mundo. E aí eles têm as pessoinhas deles, ali eles fecham e tal, mas às vezes é necessário expandir, criar mais essas alianças. Então acho que para escorpião é isso. Maravilhoso. Vamos para Sagitário, então. Sagitário.
O ruim de ser um dos últimos signos é que as minhas previsões sempre são uma das últimas também. Aí você tem que esperar todas, né? Por isso que eu gosto do meu ascendente. Ares já é o primeiro, daí já passa a Como ansiedade. Gêmeos é sempre um dos primeiros. Eu gosto dessa carta. Mostra pra gente o mar. Saudades da praia. Nesse baralho é o mar, né? Mas no baralho comum é a carta do navio. Lado negativo, né? Pra 2026. Eu acho que essa carta ela fala Pra não muito. afogar? Não, porque você tá eu enxergo muito essa carta como a carta como a carta do navio, né? Então, assim, cuidados com a temporalidade, com a sazonalidade das coisas. Sabe, aquela coisa que... Às vezes a maré tá cheia, às vezes tá baixa. E a carta do navio, ela fala sobre um movimento de tempo que não é muito demorado. Então, às vezes, coisas passageiras, sabe? Entendi. Então, acho que pro lado negativo, pro lado do alerta, pro lado do cuidado, não ficar muito nessa onda do passageiro. Então, tentar ser uma coisa mais firme, tentar ser um mar mais brando. E agora, pro lado positivo, eu gosto muito dessa carta porque é uma carta que, meu navio, ele sempre vai pra algum lugar, né? Ele sempre tem uma direção. É a cara do sagitariano, né? Que adora Aventureiro. Aventureiro. Eu acho que de todas as cartas é a que mais tá tendo compatibilidade, né? Do signo com... Da representação do signo com a carta. Porque é uma boa representação mesmo, assim. É um ano de você se aventurar em coisas novas, mas não ser só superficial nas suas aventuras. Seja profundo, vá... O Sagitário gosta de profundidade nas coisas, né? Gosta. Gêmeos que não gostam. Mas Gêmeos foi o livro, também Combina, é verdade. Foi os dois que combinaram. É verdade, foi os dois que mais... Que no caso é um eixo, inclusive. Combinado. Eu acho que tá combinado. Vocês mexeram no meu Esse baralho tá comprado. Mas eu acho que o mais positivo é essa questão da direção. Ter um direcionamento certo aí pro ano, saber pra onde quer encaminhar esse navio, sabe? Pra, além de não se permitir ser passageiro, pra onde vai direcionar esse navio? Ele vai pro leste, pro oeste. Exatamente. Maravilhoso. Então agora Capricórnio. O que tem de dica pras cabras peixe? Para os nossos pequenos senhores ranzinzas. Eu sei que você é um senhor ranzinza capricorniano. Você pode nem ser senhor, mas ranzinza pode ser. Tenho certeza que é. Gosto também. É o... Mensageiro. Bonita a carta. Olha, muito bom. No baralho comum, ela é representada pelo carta do Cavaleiro. Ela é uma carta de temporalidade também. E ela é uma carta, assim, de muita rapidez. De vem aí. É uma carta de vem aí. Eu acho que vai ser um grande ano aí pros capricornianos, porque é uma carta que anuncia alguma coisa. O Cavaleiro e o Mensageiro, aqui, ele vem trazendo algo, né? Então, antigamente, o Cavaleiro, ele não era representado ele era o cavaleiro, digo, das rainhas e tal. Ele ia levar alguma coisa, ele ia trazer uma mensagem, ele tinha essa responsabilidade, né? E aqui ele vem de uma forma muito mais lúdica, representando a mesma coisa. Então, é como se dissesse que, assim, algo está por vir. Pelos capricornianos que eu conheço, acho que eles vêm de algumas temporadas não muito positivas, né? Então, talvez 2026, a mensagem do baralho seja de que 2026 vai ser o tão aguardado... É um ano de construção. O tão aguardado momento aí que agora vai chegar... Sabe aquele ufa, tipo... Calma, tá vindo aquilo que vocês estão esperando. Tá chegando, calma, relaxa um pouquinho. Tá chegando 2026. Relaxa é uma palavra... forte pra Capricórnio. Uma tarefinha importante. Com certeza. Exatamente. E agora vamos pro signo da Gia, Aquário. Demorou, mas chegou. Coitado dos piscianos, então.
Vamos ver o que vem pros aquaridivos. Às vezes nem tão divos assim. É, tá faltando a cobra ainda. Gosto também. O aviso. É a carta da carta. A carta da carta. A carta da carta. Carta da carta. Eu já recebi essa carta em algum jogo meu, hein? Ela vem é uma carta de anúncio também. Igual essas duas aqui são de alerta, é uma carta de anúncio. Antigamente ela representava uma mensagem, né? A carta. Hoje em dia, mensagem de texto, quando ela sai no jogo, assim, ela representa, vai chegar uma mensagem aí, fulano vai vir falar contigo, fulano tá querendo falar com você. Então, eu acho que 2026 vai ser um ano aí que muitas pessoas vão estar entrando em contato. Ai, não, gente. Não entrem em contato. Eu não gosto de conversar. Para. Mas isso foi uma herança surpresa que você recebeu Pode de um ser. tio distante. Ai, não sei se eu tô afim também. Ah, eu tô, Ai, vai manda dar pra uma mim. burocracia pra ter que não. transferir esse dinheiro, vai ter que ir no banco, no cartório, sei lá onde pra comprovar. Gente, que eu sou- aquário é do contra, tá bom? É. Vamos aqui entre nós, ó. É. Aqui a gente não quer ganhar dinheiro, gente, pelo amor de Deus. Ai, dá muito trabalho. Comigo, se for dinheiro, tudo muda na não, hora. O trabalho que for. Pode vir de papiro, de sinal de fumaça, pode vir com o rato junto, com a coruja, bota a cobra aí junto. Se for dinheiro, manda. É. Algo me soprou no ouvido, assim, que eu não sei que processos aquarianos estão passando, mas que, assim, sabe aquele processo de as pessoas vindo, de repente, pedir desculpas, aquelas pessoas surgindo Do nada. Ressurgindo. Aí é pior ainda, tá aquelas vendo? propostas de Porque trabalho. passado devia ficar embaixo do solo. Eu acho que vai sei. ser, eu acho que vai ser um ano, sabe aquele sentimento assim de meu, tá todo mundo querendo falar comigo? Todo mundo hoje resolveu. O terror da Todo Giovana. mundo resolveu hoje achar meu número. Mas Ela o torcendo pra aquariano- cair de novo a eletricidade em São Paulo. Aqui. Exatamente. É. O ano inteiro sem energia. É. Mas o aquariano vai viver aí diversos desafios e movimentações no ano de 2026 que pode de fato ser transformadores. Então, E são transformações que, da mesma forma como a gente falou de Leão lá de Plutão em Aquário, para Aquário esse Plutão vai vir. Já tá vindo. Você, aquariano, você já sentiu. O Plutão tá em Aquário desde 2023 e já veio muito forte no sentido de não dá para eu continuar sendo o que eu era. E essa carta da carta me dá uma sensação para todos os meus aquarianos comigo que mensagens, então mensagens podem surgir, pessoas podem aparecer sendo esse agente de transformação. isso aqui pode ser mensagem espiritual também, tá? Aham. Plutão, que é o renascimento. Que já aconteceu de eu fazer jogo e sair isso aqui E apareceu. pra mim como tipo assim, ó, tal coisa vai dar certo, gato, você vai ser avisada. Bafo, sonhei. E, então, Pode assim, ser mensagem isso. espiritual. Fica atento, porque 2026 Stay é um ano de virada, é um ano muito importante para o aquariano, é um ano que realmente grandes acontecimentos podem sim mudar a sua vida. E talvez a forma como você vai receber a notícia venha aí com essa carta. E eu acho que a dica que fica é assim, você não... se você vai receber um aviso, se você vai receber uma mensagem, você não pode controlar aquilo que você vai receber, mas você pode controlar como você vai reagir diante disso e as batalhas que você vai lutar e o que você vai responder e o que você não vai responder, né? Eu acho que para 2026, para os aquarianos, a mensagem é A essa. mensagem é. Ficou aí a mensagem. Fica aí! pros Recebeu? Recebeu? mensagem Então tá é bom. E agora vamos pra eles, os últimos da fila. Será que os últimos serão os primeiros? É. Ou será que os últimos serão a cobra? Eis o mistério. Sempre pode vir aí. Olha, foi quase. A segurança. Carta da âncora. É uma ótima carta pro pisciano. Bora Tem que jogar ver âncora, também. gente. Assim, eu gosto dessa carta, e aí vamos positivo e negativo. Pro negativo, tomar cuidado, porque a âncora, ela eu gosto de enxergar ela com essas duas funções. Função negativa. Você pega e você segura uma âncora, você afunda, né? Não tem nada que te tire do fundo do mar.
Então, tomar cuidado com isso, com coisas que te afundam. Sejam hábitos, pessoas, vícios, trabalho, o que seja na sua vida que te bota pra baixo, que te leva pro fundo do mar e você não consegue levantar, toma cuidado. Por outro lado, a âncora, ela também tem eu adoro quando ela sai junto com essa daqui, porque ela tem essa outra questão da estabilidade, de quando o mar, ele tá quando o navio tá no meio do mar, eles usavam a âncora para manter o navio estável. Então, a segurança, a estabilidade. Então, eu acho que é ter em mente aquilo que te mantém seguro, aquilo que te mantém estável. E mais do que isso, acho que valorizar essas coisas. Não só ter em mente, mas valorizar também, porque é importante. Porque às vezes as pessoas, os piscianos até sabem, né? Sabe, pô, adoro isso aqui faz super bem pra mim, tenho tal pessoa que me ajuda, nananã, mas não adianta saber, né? Tem que valorizar. E como que o maior jeito que você pode ter, né, de valorizar isso, é abrindo mão daquilo que te afunda. Acho que pros piscianos é isso. Uhul, arrasou! Gente, 12 cartas na mesa, 12 conselhos, todo mundo contemplado. Aprendemos como funciona o jogo, aprendemos a diferença. E acho que todo mundo vai pra casa aí com 2 liçõezinhas. Primeiro, internalizar essas dicas, né, esses conselhos que a Lua trouxe. E segundo, testar o app de baralho cigano do Astrolink, que tá disponível. A gente vai colocar o link para vocês acessarem na descrição desse vídeo. Então vai lá. Baixa o app, faz seu joguinho, vê o que você achou e depois conta pra gente. Deixa seu review. Vamos ajudar no Astrolink. A gente quer ajudar vocês, vocês ajudam a gente. No final vai dando tudo certo. Poderíamos até ficar aqui mais 2 horas jogando carta, conversando. Mas até estouramos o nosso horário. Que no final a conversa desenvolveu bastante. Então, Lua, se você quiser dar uma última mensagem pro público e deixar as suas redes também, esse é o momento. É isso, gente. Eu queria agradecer o convite. Foi o primeiro podcast que eu participei. Foi muito divertido, adorei. Minhas redes sociais é cigana.helenadalua. É mais o TikTok que eu estou lá postando meus vídeos diários. Me sigam e quem tiver interesse em fazer uma consulta, eu vou adorar. É isso. Então é isso. Muito obrigado mais uma vez. Foi muito gostoso aprender com você. E esse é o final de mais um dos nossos episódios, que ao invés de entender agora se é culpa dos astros, a gente quer saber se é culpa das cartas. Então, vamos nessa. Obrigado pela companhia mais uma vez. Um beijo, tchau, tchau. Tchau!